Bom dia a todas e todos. Vamos. Bom dia. Bom dia. 105ª reunião ordinária do Comitê Municipal de Mudança do Clima e Ecoeconomia de São Paulo. Eu queria informar que essa reunião está sendo gravada, a transmissão transmitida no YouTube. Passo a palavra agora ao secretário Gilberto Natalini para a abertura. Bom dia, pessoal. Agradeço mais uma vez a presença de cada um e cada uma que estão participando com a gente aqui, a presença dos nossos assessores aqui que estão aqui, em nome da Seclima. A nossa reunião hoje tem uma pauta muito interessante e eu, antes de passar a chamada dos nomes e a apresentação propriamente dita daqueles que vão falar aqui, eu queria dar uns 2 ou 3 informes que eu acho pertinentes para vocês. É claro que eu vou trazer poucos informes para eu não ficar me estendendo muito na minha fala, mas eu acredito que sejam importantes para que os membros do comitê possam saber o que está acontecendo oficialmente. Como vocês sabem, nós recebemos aqueles primeiros 50 ônibus elétricos, que já estão rodando na cidade, na região sul de São Paulo. E provavelmente está tudo combinado para a semana que vem nós recebemos outro lote de 50 ônibus elétricos. E também está relativamente combinado, vai depender muito da indústria, da oferta do produto pela indústria, mas está bem articulado, bem combinado, que até o final do ano nós deveríamos receber 600 ônibus elétricos. E aí nós vamos completar, então, total de 600 ônibus até o final do ano, e o ano que vem, 2024, a previsão é que até o final de 2024 a gente chegue a 2.600 ônibus elétricos na cidade, o que perfaz 20% da frota de ônibus em São Paulo em menos de um ano e meio. Esse é um informe que eu acho importante para vocês saberem, e nós estamos, em relação a isso, também abrimos tratativas sobre a frota intermunicipal e também a frota de caminhões da coleta de lixo, e conversamos aqui, tivemos 3 reuniões com o pessoal dos sindicatos dos táxis e também com o órgão da prefeitura responsável pelos táxis. Estamos atrás de negociações a respeito da possibilidade de busca de financiamento para a identificação da frota de táxi de São Paulo. Isso ainda está em negociações iniciais, mas nós estamos bastante animados com a possibilidade de nós avançarmos para a troca das matrizes de combustíveis de outros órgãos. Também preciso informar a vocês que fiz reuniões com a Secretaria de Gestão, inclusive ontem com a secretária de Gestão, a secretária Marcela, e discutimos a possibilidade de a totalidade da frota de carros que serve à Prefeitura de São Paulo também tem uma modificação da matriz energética. O mais imediato que poderia ser encaminhado e que, se Deus quiser, será encaminhado, é o uso do etanol na frota de carros da cidade de São Paulo, que servem à Prefeitura. E os carros do primeiro escalão, que são os carros que servem aos secretários e ao primeiro escalão, é um contrato diferente, a gente está também caminhando para adquirir carros híbridos, alocarmos carros híbridos, para usarmos diminuir os custos de combustível. Então, esses são os encaminhamentos nas questões das frotas, certo? Também conversei ontem com alguns empresários que estão tendo iniciativas próprias, empresários da área de logística, que estão tendo iniciativas próprias de demandar a eletrificação de suas frotas. Então, nós vamos fazer uma reunião grande com eles para conhecer bem a situação e fazer todo o possível as tratativas, as articulações necessárias para que frotas de atendimento à logística de cargas em São Paulo possa
já tem empresas que têm. Tem uma empresa que tem 300 carros, já está com quase 100 carros elétricos. Ou seja, as coisas vão caminhando também fora do âmbito do poder público, na área, ainda é claro, é um começo, mas eu quero só dizer que não está a zero, está andando. Outra informação que eu queria dar, e aí eu vou encerrar o meu informe, para não me alongar muito, é que nós tivemos uma reunião ontem com o senhor prefeito, Ricardo Nunes, e nessa reunião o prefeito decidiu, com uma conversa que nós tivemos ali com outros secretários, que a prefeitura vai desencadear o processo para comprar energia renovável no Mercado Livre. O Mercado Livre está vendendo energia renovável, energia fotovoltaica, energia eólica, e pode chegar até 40% de economia em dinheiro. A energia ser até 40% mais barata do que a energia tradicional que a gente recebe. E o prefeito já determinou ontem o trabalho de alguns secretários para que possa agilizar o tempo mais rápido possível. Tem que fazer um leilão, tem que fazer um chamamento, um leilão, para fazer a compra de energia renovável no Mercado Livre. E, por último, nós também fizemos 2 reuniões muito importantes para implantar de imediato, quer dizer, de imediato não, criar as condições, porque isso demanda licitação, demanda obra, uma planta fotovoltaica no aterro desativado de São Paulo, o aterro Bandeirantes, para a produção de uma grande quantidade de energia fotovoltaica a partir do terreno do aterro, de um pedaço do terreno do aterro Bandeirantes. Então, vou ficar por aqui nos informes, senão fica só eu falando, é muito desagradável. E tem muita mais coisa para falar. Acabamos de fazer uma reunião aqui com o pessoal da Secretaria de Trabalho, que me trouxe aqui um relato completo das questões das hortas e da agricultura urbana em São Paulo. E pelo levantamento que nós fizemos aqui, acabamos a reunião agora, nesse minuto, antes de entrarmos aqui. São cerca de 1.500 hortas urbanas e cerca de 500 agricultores urbanos na cidade de São Paulo que produzem outros produtos que não são produtos de hortas, como, por exemplo, mudas, ornamentais e outras coisas. Então, é um número grande e está crescendo de uma maneira bastante positiva a procura por mais hortas, por mais plantios desse tipo na cidade de São Paulo. É também importante que vocês do comitê saibam que essas coisas estão andando e isso é muito bom para a cidade. Inclusive, discutimos aqui um seminário sobre hortas urbanas que deverá ser feito no dia 22 de novembro, aqui na sede da Prefeitura. Quem quiser vir, por favor, nós vamos fazer um link para inscrição, um seminário para a gente fazer um balanço e levar para a COP, junto com a secretária Aline Cardoso, levar para a COP no Catar um relato, um resumo, um informe sobre as hortas urbanas de São Paulo, a quantidade é muito grande e a produção também é bastante razoável. Então, eu encerro por aqui e passo a palavra agora para a chamada. Então, vou iniciar a chamada dos membros. Então, pela Secretaria de Mudanças Climáticas, Secretaria de Governo, estão aqui o Gilberto Natalini, Presente. Luciana Feldman, André Previato, Ludmila, a Isabel e a nossa estagiária Luísa. Pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento, Eliana Lombardi Artijani. Bom dia, que é o Cleiton, suplente. Estou substituindo hoje a Eliana. Obrigada. Pela Secretaria do Verde do Meio Ambiente, a titular é a Laura Lúcia Vieira Seneviva, que ela justificou a ausência, eles estão em outro evento. E a suplente Jane Zilda dos Santos Famílias, ela está de férias. Eu pergunto se tem alguém da Secretaria do Verde representando. Aqui, é Ana Luísa Vasconcelos, estou representando a Laura e a Jane. Obrigada. Bem-vinda. Pela Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras, Marcos Monteiro.
o titular, e o suplente Douglas de Paula Damaro. Está presente? Tem alguém da Secretaria da CIURB? Secretaria Municipal de Educação, secretário Fernando Padua Novaes, e a suplente é a Maria Amélia Kuma. Presente. Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito, Carlos Henrique de Costa. Então, eu vou só repetir, porque o Carlos acabou de entrar. Então, Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito, Carlos Henrique, acabou de entrar, né, Carlos? Ele não está ouvindo, mas acabou de entrar. E a suplente é Ana Lúcia de Lima Ciorotti. Bom dia, a Ana está de férias. Tá bom, Carlos, obrigada. Secretaria Municipal de Habitação, Vânia Cristiane Flores Salinas e Marco Aurélio Lessa Vilela. Marco Aurélio. Bom dia. Bom dia, Marco Aurélio, suplente, presente. Obrigada, Marco. Secretaria Municipal de Saúde, Magali Antônia Batista. Bom dia, Magali, presente. E a Mônica Masumi Osaka. Bom dia, presente também. Secretaria Municipal de Justiça, Regina Célia. Bom dia, presente. Obrigada. Secretaria Municipal de Relações Internacionais, Hugo Salomão e Camila Gomes de Assis. Conhece? Secretaria Municipal de Subprefeituras, Ernesto Massaiocchi Stumi, Gabriel Santos da Mota. Ernesto e Gabriel presentes. Bom dia, pessoal. Obrigada. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Karina Bege de Almeida. Olá, bom dia a todos e todas. Karina presente. Obrigada, Karina. E Luiz Fernando da Silva e Silva. Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, Jussara de Lima Carvalho. Presente. E Oswaldo dos Santos Lucon. Presente, sim, aqui presente. Obrigada, Lucon. Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, ABIMAC, Reinaldo Sarquez. E Odirley Ducato presente, suplente do Reinaldo Sarquez. Bom dia a todos. Bom dia. Da Fiesp, Emícia Aparecida Batistella Pio. Oi, bom dia, Sueli, sou suplente da Anícia. Sueli Moroni. Da USP, professor Tércio Ambrise e Thiago Nogueira. Olá, bom dia a todos e todas. O Thiago aqui presente. Obrigada. Unesp, Edson Luiz Piroli e Antônio César Leal. Bom dia, o professor Edson não pôde participar, estou representando a Unesp como suplente. Obrigada. Instituto de Engenharia e Presente. O Henrique Dias de Faria está presente? Acho que não está. Obrigada. Associação Nacional de Transporte Público, a ANTP, Olímpio Álvares e Eduardo Alcântara Vasconcelos. O Olímpio avisou que não poderia vir, ele colocou no grupo que ele estaria ausente. Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional São Paulo, doutora Rosa Ramos e Cíntia Donata. Sindicato das Empresas de Imóveis do Estado de São Paulo, Secov, Hamilton Júnior e Eduardo da Bahana. CREA, Augusto José Pereira Filho e Holmes Nascolini. Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, CAL, Roberta Cosentino Bronca Muffat e Eduardo Pizarro. Olá, bom dia a todas e todos. Eduardo presente. Obrigada, Eduardo.
A Nama, Mário César Mantovani e Luiz Marcelo Marcondes Pinto, mas que o Moacir está aqui representando, né, Moacir? Moacir entrou. Olha, o Moacir veio. Então, vou colocar o Moacir aqui representando a Nama. E também foram convidados... Bom dia, Moacir Arruda. Obrigada, Moacir. Foram convidados Eduardo Alves Neder, representante do projeto Se Adapta. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo convite. E Ariceu Duarte, secretário-chefe do Escritório de Resiliência Climática da Prefeitura de Canoas. Está presente, Ariceu? Ainda não entrou, né? Então, chamada concluída. Vocês receberam no e-mail que foi encaminhado a ata da 34ª reunião. Alguém tem algo a comentar? Não? Então, está aprovada. Quer complementar? Por favor. Oi, bom dia. Por favor, desculpa. Eu enviei um e-mail agora há pouco, antes do início da reunião, só com um pequeno ajuste a ser feito em um parágrafo de uma sugestão que eu fiz. Só isso, a única ressalva. Obrigada, Mário. Não sabe o que é? Não sabe? Ah. Será feito. Então, Obrigado. A minuta da portaria que altera a composição do comitê, ela está finalizada, agora vai ser encaminhada para a Secretaria de Governo para aprovação e publicação. Então, ela está finalizada com todos os nomes indicados pelos senhores. Então, agora, para a gente começar as palestras, eu gostaria de chamar o Eduardo Alves Neder, que vai apresentar o projeto Se Adapta. O Eduardo é engenheiro ambiental, mestre em ciência pela Universidade de São Paulo. Com a palavra, Eduardo Alves Neder. Bom dia, pessoal. Queria agradecer em nome do Natalini o convite e estender a todo o comitê. Um abraço especial para a Jussara também, que vai fazer a apresentação junto comigo hoje. E falar que eu participei já desse comitê há muito tempo, inclusive do grupo de trabalho de adaptação, coordenando o grupo de trabalho de adaptação, e foi um momento muito especial. Acho muito legal todo o trabalho que é feito no comitê. Estou feliz de estar aqui. Eu vou apresentar hoje um pouco do projeto Se Adapta, representando a professora Gabriela de Júlio, e especificamente 2 projetos, e daí só queria confirmação, são 20 minutos, é isso, pessoal? Posso compartilhar? É isso. Tá bom. Espero não passar muito, tá? Eu vou marcar o tempo aqui. Só, por favor, me confirmem se eu consigo... E vai estar a tela cheia, tá? Só um segundo. Tá aparecendo tela cheia para vocês? Sim. Tá bom, ótimo. Então... Então é o seguinte, bom, meu nome é Eduardo Alves Neder, hoje em dia eu estou na Artesp, né, no governo do estado, né, mas participei aí ainda como consultor de meio ambiente, planejamento urbano, então na época do meu mestrado, né, que eu fiz na Faculdade de Saúde Pública. E daí eu entrei no projeto Se Adapta, que eu vou apresentar um pouco aqui mais para vocês. Então, eu gosto sempre de começar com uma explicação só básica, assim, da onde que a gente está e da importância da adaptação. Então, com a meta do Acordo de Paris de limitar o aquecimento global a 1,5 graus, a gente já vem acompanhando os relatórios do IPCC que mostram a evolução dessa temperatura. Então, em 2018, o IPCC já demonstrou que o aumento da temperatura já tinha atingido 1 grau Celsius. E agora, só vou pôr o tempo aqui para não perder. E no último relatório, em 2022, eles já mostraram que a gente atingiu 1,1 grau Celsius. Então, a gente vê que a elevação dessa temperatura está cada vez mais rápida e o atendimento dessa meta de 1,5 graus está cada vez mais difícil. Ainda em 2018,
O IPCC demonstrava que, mesmo nos melhores cenários, a gente teria, no atendimento da meta do 1,5 grau, a gente teria períodos acima dessa faixa. E esses períodos, ainda que temporário, causam diversos problemas. E daí, nesse relatório de 2022, eles deixaram claros que são temperaturas que a gente já vem observando hoje em dia, né? Então, tempestades mais fortes, secas e ondas de calor mais longas, níveis mais extremos de chuva, rápido aumento do nível do mar, perda de gelo do mar Ártico e camadas de gelo, derretimento do permafrost, entre outros. Além disso, uma alta probabilidade de morte massiva de florestas e daí sumidouros essenciais de carbono virando fontes de emissões. Então, o problema vai se retroalimentando e ficando cada vez mais complicado. Com isso, fica claro... Oi? Está aparecendo as duas telas, o slide atual e o próximo. Se você puder deixar só... Tá. Não, vou tirar aqui com duas telas. Vou ficar com uma só, talvez esse problema não aconteça. Assim tá a tela cheia? Assim sumiu. Agora ficou preto. Sumiu. Então, pera um pouquinho. Eu vou parar aqui e vou fazer de novo, porque eu estava com duas telas aqui. Só um segundo. Vocês estão vendo a apresentação? Sim. Tem mais alguma coisa ou não? É a minha. Tudo bem? Pode seguir? Sim, pode. Obrigado. Então, aqui fica claro esse problema que ele está ficando cada vez mais complicado, né? Que ele vai se retroalimentando e, além das medidas de mitigação, para a gente atingir ou se limitar ao máximo perto desse 1,5 grau, a necessidade de aplicação de medidas de adaptação, que é o foco do Se Adapta. Então, além disso, o relatório de 2022 fala que a exposição de impactos climáticos nas cidades aumentou muito desde 2014, e também essa análise de que os aumentos rápidos de vulnerabilidade se deram em assentamentos informais, condições precárias de habitação, acesso inadequado, serviços básicos e recursos limitados. Isso tudo tem relação com o projeto Se Adapta, por ele tratar a adaptação de uma maneira mais ampla, com capacidade adaptativa tanto específica como genéricas, que eu vou falar mais para frente. Então, aqui, mais um pouquinho só dos desafios das cidades. Então, o ONU Habitat tem uma análise de que até a metade do século, 68,4% da população mundial vai estar em cidades. E essa mesma análise do IPCC, de que os impactos maiores para mais pobres, moradores de assentamentos precários e outros grupos vulneráveis. E a ONU mostra que o modelo de planejamento e gestão das cidades reduz a sua resiliência. Então, o acúmulo de pessoas em áreas, a concentração de pessoas, a impermeabilização, a falta de áreas verdes, tudo isso vai reduzindo a resiliência desses ambientes. E aqui é uma evolução de 1950 à previsão em 2050 do acúmulo dessa população em ambientes urbanos. Bom, o projeto Se Adapta, ele já está na sua segunda fase. As duas fases foram financiadas pelo CNPq. A primeira fase, que teve de 2015 a 2019, teve como objetivo a criação de uma rede interdisciplinar de estudos para mudanças climáticas e cidades. Isso foi feito com a composição da equipe de diversos profissionais de diferentes faculdades e institutos, e também a participação dos governos das cidades que eu vou apresentar aqui. Além disso, a identificação e engajamento de atores locais, revisão de dados climáticos, e para isso foram estudadas 6 capitais. A seleção dessas capitais, que estão aqui no mapa e nessa listagem em cima, foi feita com base no Índice de Vulnerabilidade Socioclimática, de 2012, de 2 dos participantes do projeto. Então, como Manaus e Natal como alta vulnerabilidade socioclimática, Vitória e São Paulo como média, Curitiba e Porto Alegre como baixa. Então, esses foram os municípios foco do projeto e continua sendo na fase 2 do Se Adapta. Além disso, a identificação de ações adotadas em nível local e análise de barreiras ao avanço da adaptação climática, que é um dos 2 produtos que eu vou apresentar aqui do projeto. A avaliação do nível de exposição dessas cidades e suas populações ao aumento da temperatura,
uma proposição de um índice de adaptação urbana, que é o WAI, que é o Urban Adaptation Index, e um esforço de divulgação científica que foi bem atendido, porque tiveram várias publicações nesse período. Aqui são os exemplos dos workshops que foram feitos nas 6 cidades, para obter a percepção desses governos locais, dessas capitais sobre a temática, que enriqueceu muito o trabalho. Então, o primeiro projeto que eu vou trazer é de 2019, que foi avaliado, foi feito um arcabouço de adaptação urbana com a literatura, e foram definidos 6 diretrizes e essas barreiras ou esses pontos de interesse para serem observados pelos governos. Eu acho que isso é interessante na gestão do município de São Paulo também, para a gente se entender que pé que a gente está. Então, a primeira dimensão são os fatores cognitivos. Então, a literatura demonstra que a percepção de risco é um ponto importante a ser observado para a questão da adaptação urbana, climática urbana, e também o nível de conhecimento dos gestores e do corpo técnico, né? Outra dimensão importante é a questão dos recursos. Tanto os recursos humanos, então a equipe, ter uma equipe capacitada, com um número adequado para tratar dessas questões. Também a questão de informações, tem informações suficientes sobre a temática, e aqui a gente está num local de disseminação de informações, então é um bom sinal, né? A questão do financiamento, ter verba específica para tratar da adaptação climática. Também, fatores organizacionais, a participação de redes, então, de discussão, esse ambiente que a gente está também é uma participação de rede, porque não está só a prefeitura, a gente tem diversos atores privados e públicos que vão participar dessas discussões. Uma estrutura regulatória robusta, né, do município, e rotinas administrativas, principalmente tratando a questão climática de maneira permeada por toda a rotina do município. Então, não ficar restrito a uma área de meio ambiente, uma secretaria de meio ambiente, do verde meio ambiente, mas ela permear todas as políticas do município. Além disso, tem a questão dos aspectos políticos, que foram levantados a vontade e o comprometimento de tratar dessa questão e de ampliar essa capacidade adaptativa. E a questão e a dimensão de planejamento urbano. Foi levantada a questão da incompatibilidade de escalas, que muitas vezes os problemas ultrapassam os limites dos municípios, e por isso precisam ser criadas redes ou trabalhar a questão de maneira mais intermunicipal, né? E também os problemas da pressão do setor privado, que muitas vezes bloqueiam políticas públicas por conta dos seus interesses e políticas que poderiam ampliar a capacidade adaptativa desses municípios, e uma dificuldade de fiscalização também. Então, esse foi um levantamento que foi feito pela literatura, né? E a partir desses workshops com essas 6 cidades, com essas 6 capitais, foram definidos os principais entraves. Então, os principais entraves na visão dessas 6 capitais foram a vontade política, então, o entendimento desses governantes do interesse de melhorar a capacidade adaptativa dos municípios, o comprometimento, então, às vezes existe até a vontade, mas não leva à frente esses projetos, as práticas administrativas, então, ainda que a gente esteja falando de capitais, algumas sentem essa deficiência ainda nas práticas administrativas, essa questão do descompasso de escalas, então, a necessidade de trabalhar algumas vezes em regiões metropolitanas, por exemplo, porque os impactos ultrapassam os limites físicos dos municípios, as pressões do setor privado e a questão da fiscalização. Então, esses entraves, embora eles não sejam uma barreira específica das mudanças climáticas, cada um não vai resolver. Resolvendo cada um deles não vai resolver a questão ou melhorar a adaptação, capacidade adaptativa desses municípios. Em conjunto, eles têm um potencial de piorar, de aumentar os entraves. Então, o entendimento é que isso estando resolvido, a gente tem mais
um ambiente melhor para a gente poder trabalhar essa questão climática. Então, esse é um dos estudos, eu acho interessante trazer, está disponível aqui na bibliografia, depois a apresentação pode ficar disponível também para quem quiser se aprofundar. Aqui, o Se Adapta 2, então, começa a partir de 2020, e já numa dificuldade grande na questão da pandemia, então, o início dele com muitas reuniões remotas, mas já deu para fazer muita coisa, inclusive com a publicação numa revista internacional do UAI, que é o próximo projeto que eu vou apresentar. Então, o objetivo central do Se Adapta 2, então, é avançar na produção e validação da aplicação de índices e indicadores, então, aprofundando os de vulnerabilidade socioclimática, índices de risco de impactos e eventos climáticos extremos, do potencial de adaptação e capacidade adaptativa, e do processo de transformação urbana no contexto brasileiro. Então, para isso, ele se propõe a prover informações que possam ser utilizadas pela gestão pública para melhorar a sustentabilidade urbana e fortalecer a capacidade adaptativa dos municípios. Então, esse é o site, né, do projeto, e vocês estão todos convidados a participar, e tanto pegando as informações que são produzidas, como participando da sua elaboração. Então, Se Adapta 2, essa aqui são os órgãos que estão vinculados, então a gente tem diversas universidades e institutos que participam, e também é um projeto financiado pelo CNPq. Aqui eu vou falar um pouco do UAI, que é esse Urban Adaptation Index. Ele teve início ainda no Se Adapta 1, na minha dissertação de mestrado, e a gente, com algumas modificações no Se Adapta 2, a gente publicou na Climatic Change, em 2021. Então, também convido vocês a ler esses materiais que ficaram bem interessantes. Então, qual que é o objetivo do UAI? O UAI tem como objetivo sistematizar as informações municipais sobre a existência ou não de políticas, ações e intervenções relacionadas com a adaptação climática. Então, ele avalia a capacidade adaptativa institucional dos municípios. Então, se existem instrumentos necessários para o município ampliar sua capacidade adaptativa. Além disso, os resultados do UAI estimulam, né, o debate e incentivam os governos locais a proporem políticas públicas, entendendo as suas realidades e também criando efeitos sinérgicos entre adaptação e sustentabilidade urbana. Então, como que foi elaborado o UAI? Eu vou apresentar mais para frente os indicadores que a gente utilizou. Então, primeiro foi feita uma revisão de literatura, que abrangia capacidades adaptativas diferenciadas, que é o que eu estava falando antes. Primeiro, as específicas, então, criar um plano de adaptação, ter uma defesa civil, são medidas que, por si, têm o foco principal na ampliação da capacidade adaptativa. A segunda parte da literatura era na capacidade diferenciada. Então, quando lá atrás a gente fala que os principais impactos estão em comunidades precárias, então que a condição de vida das pessoas amplia o impacto dessas mudanças climáticas, né, aumenta a sua vulnerabilidade, desculpa. Então, se as condições aumentam a vulnerabilidade, a melhora das condições de vida dessas pessoas reduz a sua vulnerabilidade. Então, o UAI, ele trabalha nesses dois aspectos. Além disso, teve a questão da disponibilidade de dados, que sempre que você vai criar um índice, isso é muito importante. Então, a gente utilizou o levantamento do IBGE, do Munic. Então, ele faz diversos questionamentos, provavelmente vocês já responderam isso, e eu já trabalhei também para o MMA num levantamento similar, e é muito difícil tanto conseguir as informações como responder. Então, a gente selecionou alguns indicadores com base nessa literatura que faziam sentido ali naquele levantamento do Munic, e daí fez um alinhamento, tanto com o que estava previsto no Plano Nacional de Adaptação, de 2016, como todo esse levantamento feito com os atores das 6 capitais para a seleção dos indicadores, então, que estavam disponíveis no levantamento do IBGE e que são... E o interessante desse levantamento é que eles são atualizados periodicamente, e também o que fazia sentido na nossa análise.
Então, no Se Adapta 2, a gente está avançando no UI, com as 5 dimensões, e dos 26 indicadores iniciais, a gente teve que reduzir um, porque o IBGE tirou um dos indicadores dessa relação, e daí eu vou explicar mais para frente. E também o Se Adapta 2 prevê a aplicação em todo o país. Então, eu comecei na minha dissertação no estado de São Paulo, e agora a gente está com a tentativa de ir para todo o país. Essas são as dimensões. Eu não vou me aprofundar muito, peço que depois quem tiver interesse entre no material. Então, são dimensões, essas mais genéricas são habitação, mobilidade urbana, políticas urbanas de produção de alimentos. Então, essa aqui foi a alteração que a gente fez para o artigo, né? E para o UI 2020. E gestão ambiental, essas todas são mais direcionadas à questão da adaptação genérica. E uma da específica é a resposta aos impactos climáticos. Então, só por cima, assim, o que a gente avalia existe ou não existe o instrumento. Então, habitação, tem plano municipal de habitação, conselho municipal de habitação, então, mobilidade urbana, plano municipal de transporte, se tem ônibus intermunicipal, questão cicloviária, na política de produção de alimentos, se tem estímulo à agricultura orgânica, agricultura familiar. Então, são vários indicadores, né? Aqui, gestão ambiental que tem mais, a gente vai falar de Fundo Municipal de Meio Ambiente, questão de saneamento básico, proteção e controle ambiental, poluição do ar, biodiversidade. Então, a gente vai... Então, são esses indicadores, acho que depois vocês podem olhar com mais calma quais são eles, e daí a gente faz uma análise. Então, primeiro a gente começou com os dados de 2017, ainda no meu mestrado para o estado de São Paulo. A existência do instrumento era pontuada como nota 1, e a ausência do instrumento ou não tem informação era 0, porque a gente entendeu que não tem informação, se o município não sabe se tem um instrumento, provavelmente ele não está sendo bem utilizado. Então, a gente pontuou como 0 também. Fez uma escala semafórica, e eu acho que é um jeito fácil de ler, né? Até acho que o projeto a ser apresentado pela Jussara usa esse mesmo sistema, porque eu acho que é o melhor sistema que a gente tem de leitura de mapa, porque fica fácil, né, de ler. Aqui, então, passando por cima os resultados para o estado de São Paulo, os dados de 2017, aqui vocês veem como que eles vão, esse é o UI final e cada uma das dimensões. Aqui habitação, mobilidade urbana, e vocês vão vendo a distribuição, que não é muito clara, uma distribuição de cada um, e aqui, ó, impactos climáticos, que era adaptação específica, um vermelhão, né? Então, a gente vê que os projetos, os instrumentos específicos para lidar com a adaptação climática são mais complicados. Então, vem esse vermelhão no próximo slide, que vocês veem a dificuldade, né? Então, esse é o resultado final, e a análise do resultado final para o estado de São Paulo, eu trago duas aqui. Primeiro que os piores resultados acabam ficando nos municípios com menor população. Então, por um lado, a gente tem mais resultados piores, municípios com resultados piores, menos pessoas moram nesses locais. Então, daí vem essa dificuldade de trabalhar o espaço do município, de ter que trabalhar em redes, aumentar principalmente nesses municípios menores. E uma concentração de população em locais com resultados maiores, ainda que existem ressalvas, né? Porque a gente não está avaliando se os instrumentos são bem aplicados ou se eles levam em consideração a questão climática ou não. A gente está pensando que o município tem os instrumentos necessários para ampliar a sua capacidade adaptativa. Mas um lado positivo é que os municípios com mais populosos possuem um AI maior, uma pontuação maior. Aqui, a macrometrópole apresentou uma concentração de melhores resultados, e daí a gente atribuiu isso à questão de diretrizes e instrumentos previstos no Estatuto da Metrópole, como fundos públicos, PSA e PDUI, que já trazem esses municípios para uma estruturação melhor das suas políticas públicas. A questão da governança interfederativa, uma maior concentração de população, então os impactos acabam sendo mais claros e até drásticos, né? Então você tem que procurar instrumentos para responder, e uma relação com riqueza e IDH que a gente viu que existe entre o UI e
essas duas temáticas. Então, aqui já é o AI do 2020, com os dados de 2020, uma distribuição para o país, e aqui a gente está inicial, a gente vai aprofundar como trabalhar com realidades tão distintas. Talvez a gente precise fazer algumas alterações para analisar se os indicadores serão os mesmos para cada região do país. Então, aqui para 2020, a gente tem o AI da região metropolitana, e aqui a gente consegue ver que São Paulo vai se mantendo numa situação melhor nas diretrizes. Então, na diretriz de habitação, a gente está no verde escuro, depois eu vou passar as pontuações. A habitação São Paulo tinha todos os indicadores, né, consultados. Aqui é a distribuição dos outros municípios do entorno. Gestão ambiental, São Paulo não tinha um, como são vários indicadores, ele ainda ficou na faixa número 1. Aqui a gente já vê um amarelo surgindo maior na região, no entorno, né? São Paulo ainda numa situação confortável. Política de alimentação urbana já vai para um verde claro, e daí eu vou mostrar o porquê. E aqui é interessante ver o entorno do município, como vai ficando um vermelhão, né? A gente poderia pensar que esses municípios poderiam ter um trabalho de produção de alimentos, até para atender uma demanda muito grande do município, mas eles não têm instrumentos, ainda que eles produzam os alimentos, eles não têm alguns instrumentos que ajudariam a lidar com as mudanças climáticas e o impacto na produção de alimentos. Mobilidade urbana, São Paulo vai muito bem, né? Tem bons instrumentos para tratar da mobilidade urbana. E resposta aos impactos climáticos, aqui já entra mais um vermelho, um laranja, um amarelo, e São Paulo também vai para uma faixa 2 ali, num verde claro, e também não tinha um dos instrumentos. Agora, essa aqui é a distribuição da pontuação. Na região metropolitana, São Paulo ficou como o melhor município, que mais pontuou. Pirapora do Bom Jesus, que deveria ser um vermelho, né, foi o pior, que tem menos instrumentos. Então, aqui São Paulo, em habitação, ficou com a nota 1, gestão ambiental 088, que não teve um indicador, produção de alimentos 075, que também não teve um, mobilidade urbana teve todos os instrumentos consultados, e resposta aos impactos climáticos também não teve um. Eu estou correndo aqui para conseguir ficar no tempo, tá, gente? Aqui o resultado final da região metropolitana de São Paulo do AI, que já é a média dos resultados das 5 dimensões, então, que é o que apareceu naquela última tabela. Então, São Paulo fica aqui com São Paulo e Guarulhos com verde escuro, que são os municípios que pontuaram melhor, e aqui Pirapora do Bom Jesus como o que pior pontuou. Aqui, na análise da evolução de São Paulo, a gente tem que, em 2017, São Paulo, nas respostas do Munic para o IBGE, não tinha o Plano Municipal de Habitação, não tinha uma política para prevenção contra problemas climáticos do setor agropecuário, da produção de alimentos, né? Não tinha uma política de pagamento de serviços ambientais, pagamento direto, e não tinha Plano Municipal de Redução de Riscos. Na análise de 2020, São Paulo informou ter um instrumento a mais, que foi o Plano Municipal de Habitação, que foi aprovado entre esses dois levantamentos. Então, por isso que a pontuação de São Paulo subiu de 0,83 para 0,89. Daí eu fiz a gente ainda não tem os dados do IBGE para fazer os próximos cálculos do UI, mas eu fiz um levantamento aqui do que estava faltando, do que pode ser considerado. E daí o IBGE ele tem toda uma metodologia para aceitar ou não as respostas, um direcionamento para os gestores poderem fazer essa análise também, mas com a aprovação do Plano Clima, talvez possa ser respondido como sim, né, a existência do Plano Municipal de Redução de Riscos e Prevenção do Setor Agropecuário, porque tem uma parte do Plano Clima que vai tratar dessa questão da produção de alimentos também. Então, aqui no AI 2021, se for calculado, a ideia é que os municípios possam fazer esse cálculo e esse acompanhamento por si só, não precisa ter uma publicação do Se Adapta para isso. Então, é um controle, é uma ferramenta de gestão municipal ou regional, né? E, então, já vai ter uma pontuação melhor. Em 2022,
teve a política de pagamento de serviços ambientais. Então, provavelmente, se isso tudo for aceito lá na análise do IBGE e não tiver nenhum outro instrumento descontinuado ou vencido, o município de São Paulo chegaria na nota 1. Daí a gente pensa assim, beleza, São Paulo está com a nota 1, mas isso significa que São Paulo está adaptado? Não. A ideia do UAI é trazer os instrumentos necessários, as ferramentas necessárias para a ampliação da capacidade adaptativa. Agora cabe ao município de São Paulo e todos os outros a avaliação de como esses instrumentos estão sendo feitos, como a questão climática está permeada nesses instrumentos, e ela deve ser permeada em todas as políticas do município, para que essa capacidade adaptativa aumente, e também para municípios menores, a análise deles de o que vale a pena ou não focar, quais são, o Pirapora do Bom Jesus, que está vermelho, quais são os pontos prioritários, por onde ele deve começar, né, para ter essa capacidade adaptativa ampliada. Oi? Só vou pedir para você dar uma acelerada, que a gente já está com 27 minutos. Tá? Ixi, tá bom. Né? Só faltam 2 slides. Aqui é praticamente o fim. Beleza, obrigado. Aqui, então, eu só fiz a gente fez uma sobreposição com o ZE, com a diretriz de adaptação, de resiliência a mudanças climáticas. A gente vê que tem diferença dentro dos municípios, então esses instrumentos devem considerar isso também. Então, aqui, a consideração final do UAI, então, auxilia na priorização das ações para um desenvolvimento local mais resiliente, fornece subsídios para uma abordagem de adaptação transversal, né, então, espalhada em diversos setores, diversas políticas, promove a diversificação da ação municipal ao abranger capacidades adaptativas específicas e genéricas, possibilita a análise da fragilidades institucionais municipais, então, quais são as áreas que não tem esses instrumentos, né? Então, ele não avalia a qualidade, a abrangência, o nível da aplicação dos instrumentos, só a existência ou não deles, e o município só vai estar mais adaptado se esses instrumentos incluírem essas diretrizes para a redução das vulnerabilidades locais. Ele tem um potencial grande para ser utilizado local ou regionalmente, principalmente para municípios menores, mas mesmo em regiões metropolitanas seria interessante fazer essa análise regional, e essa avaliação de que os melhores resultados do UAI estão nas regiões metropolitanas, especialmente na macrometrópole paulista. É isso. Aqui eu tenho também as bibliografias para quem quiser consultar depois, e o site do projeto. Obrigado, desculpa pelo atraso, tá, pessoal? Claro, muito obrigado aí pela sua intervenção, muito procedente. Obrigado mesmo. Queria só fazer uma declaração aqui, que eu fui amigo de muitas décadas do senhor, seu pai. Vocês sabem disso, né? A gente tinha uma amizade grande, apesar de divergências que a gente às vezes tinha, mas o amor pelo povo superava todas as questões. Então, fica aqui meu abraço a você. E eu queria, antes de passar aqui para a próxima fala, dizer que nós estivemos aqui com a Gabriela, né, e conversamos bastante sobre esse estudo, e a gente gostaria de manter contato com vocês, porque a nossa intenção aqui é melhorar cada vez mais até atingirmos índices absolutamente exemplares. Então, já fica o convite para a gente voltar a conversar, e quando ela vier, você vem junto por favor. Tá? Ótimo, Natalino. Obrigado, e obrigado pela lembrança aí do meu pai. Um abraço. Abraço. Alguém quer fazer algum comentário sobre a fala dele antes da gente passar, ou a gente passa para a Jussara e depois comenta tudo junto? O que vocês preferem? Acho que eu já comentou bem. Podemos passar para a Jussara e depois vocês anotem as questões, as perguntas, os comentários. No final, faz uma rodada. Sim. Tá, ok. Então, vamos passar para a Jussara e depois a gente abre a palavra para o conselheiro que quiser falar. Então, agora a gente passa para a apresentação da Jussara sobre o projeto Paulista, Trabalho,
é assessora de mudanças climáticas e sustentabilidade da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo. Bem-vinda, Jussara. Bom dia, gente. Bom dia, Nataline. Bom dia a todos e todas que estão aqui. É um prazer estar aqui e participar desse grupo, assim como o Eduardo falou, também já participei desse grupo do comitê em épocas passadas, é um comitê muito importante, então é um prazer, de fato, estar aqui. O Eduardo, antes de começar, eu queria já até fazer um convite de antemão. Nós estamos no governo do estado iniciando a discussão do Plano Estadual de Adaptação e Resiliência Climática. Então, a gente vai fazer algumas rodas de conversa, já fica o convite aí para você, para a gente fazer essa discussão de índices, que é bem interessante. Eu vou compartilhar, vou tentar compartilhar aqui, vamos ver se eu consigo. Consegui? Sim, eu compartilhei. Ah, que bom. Bom, então eu vou falar um pouquinho sobre esse projeto. Na verdade, o índice de adaptação e resiliência climática para os municípios, ele foi calculado dentro deste projeto, que é um projeto de capacitação, de apoio do Estado aos municípios, para que os municípios consigam fazer os seus planos de adaptação e resiliência climática. E o nome do projeto é esse, Municípios Paulistas Resilientes. Eu compartilhei no grupo de WhatsApp já o original desse trabalho, então, para quem tiver interesse em ir mais profundamente, a gente pode ver ali. Esse projeto é um projeto que foi feito em parceria com o governo alemão, a GIZ, a nossa grande parceira, através do projeto ProAdapta, e a gente tem a parceria com o governo alemão em todos os planos e projetos climáticos que o Estado de São Paulo está fazendo. Aqui, só para vocês terem uma ideia, numa equipe assim bem menor, né, lógico, do que esse trabalho maravilhoso que o Eduardo apresentou, mas para vocês terem uma ideia que dentro da secretaria teve também uma interdisciplinaridade muito grande para o projeto como um todo, né? Então, tem gente, hoje nós temos o Instituto de Pesquisa Ambiental, que é formado pelo antigo Instituto Geológico, Instituto Florestal e Instituto Botânico, né? Então, aqui nós temos uma participação muito grande do que era o Instituto Geológico, que está aqui colocado como IPA, né? Da Coordenadoria de Planejamento Ambiental, do Programa Município Verde Azul, que foi bastante consultado também, da Coordenadoria de Educação Ambiental, da CETESB e a participação da Defesa Civil, muitíssimo importante também dentro desse projeto, além do pessoal da Agência Metropolitana da Baixada Santista, porque nós também trabalhamos com uma região que foi essa Agência Metropolitana, né? Neste projeto, nós trabalhamos apenas com 10 municípios, mas vocês podem imaginar, num estado com 645 municípios, como que a gente escolheria esses 10 municípios, né? Foi daí que surgiu o índice, porque nós queríamos escolher municípios diferentes, né, distribuídos por bacias hidrográficas diferentes, com realidades demográficas diferentes, com realidades socioeconômicas e capacidade de resiliência diferentes também, porque como a gente está construindo uma política, né, de apoio do Estado para os municípios, a gente precisaria de uma situação bem diversificada para ver depois de que maneira que a gente propõe algo unificado, né? E já pensando também nessa ampliação de escala, a gente pensou na construção de um EAD, que seria a etapa final, e também trabalhar com agências metropolitanas, ou comitês de bacia, ou consórcios, enfim, trabalhar com esse tipo de organização que também nos ajudaria a aumentar a escala.
Por isso, nós fizemos um guia também, que vocês têm acesso no site do Programa Municípios Paulistas Resilientes, vocês têm acesso a tudo lá, né? Que nós temos um guia para a elaboração de planos municipais e regional de adaptação e resiliência à mudança do clima. Aqui, só mostrando rapidamente, a gente tem no guia, né? A gente tem, então, esse guia, no site, a gente tem este guia, que já está na segunda edição, portanto, foi revisada após todo o programa de capacitação que nós fizemos com os municípios e com a Baixada Santista. Nós temos o índice de capacidade de adaptação e resiliência às mudanças climáticas, que eu vou falar para vocês. Temos uma cartilha importantíssima para todo mundo que quer trabalhar com isso, que é uma cartilha de engajamento e mobilização no âmbito desse projeto, obviamente, fez toda a diferença no projeto. Criamos um ambiente virtual, que é esse número 3, onde todos que participarem do projeto têm acesso aos dados, cartas, tudo da rede ZE, que é uma carta, é uma rede do Zoneamento Ecológico e Econômico extremamente atualizada, com informações para que as pessoas, né, os municípios consigam colocar no território, se enxergar no território e encontrar no território as áreas mais críticas, mais vulneráveis e, portanto, trabalhar a sua resiliência em cima disso, né? E, por último, aí a gente tem um estudo que foi feito especialmente para a Baixada Santista de cenários climáticos por um consultor do INPE. Nesse site também vocês têm todos os planos que foram feitos para os municípios, eles acabaram optando por manter a capa do guia que nós fizemos, mas a gente tem aí de todos os municípios que participaram deste projeto. Voltando aqui, só para vocês verem, nós trabalhamos aqui com a região metropolitana, a gente tinha Guarulhos e Francisco Morato, que participaram desse projeto. Bom, agora falando um pouco do índice. Então, nós tivemos que construir esse índice para fazer a seleção desses municípios que a gente trabalharia. Então, de uma maneira muito mais simples, mas utilizando basicamente as mesmas fontes, né, de índices que o Eduardo mostrou, a gente partiu dos 10 passos essenciais que a ONU utiliza, né, dentro do Secretariado de Riscos de Desastres Naturais. A gente utilizou esses 10 passos essenciais, que foi lançado na primeira campanha. Agora a gente já está dentro da segunda campanha, né? Que essa campanha tem por objetivo conscientizar a sociedade, e quem é o representante aqui da região é o coronel da Defesa Civil do Estado de São Paulo, da Polícia Militar. Desses 10 passos, então, lógico que eles estão aqui resumidos, mas vocês vão enxergar os índices que também o Eduardo colocou. Então, por exemplo, o primeiro índice, organização e coordenação, observar se o município tem capacidade, o município e a sociedade civil também, né? Se tem organização suficiente para entender, se está bem capacitada para entender os problemas da adaptação climática, como que ela se coordena, se o município tem orçamento para fazer frente à vulnerabilidade, aos projetos que forem levantados, se o município tem uma avaliação de riscos, com que frequência é feita essa avaliação de riscos, quem faz, de que maneira envolve a população periférica, não envolve, como é que é a governança desse sistema, a infraestrutura crítica e as escolas e hospitais seguros, para perceber se existem essas infraestruturas em locais de risco, né? Isso a gente tem visto toda vez que a gente vê grandes acidentes, escolas em áreas de inundação, hospitais em áreas de escorregamento, né? Então, isso é um dado também muito importante. O planejamento territorial e a regulamentação do uso do solo, se tudo isso que já foi levantado, se essa avaliação de riscos que já foi feita, se essa identificação da infraestrutura crítica, se isso está contemplado dentro do planejamento territorial do município, se existe uma regulamentação do uso do solo que incorpora tudo isso que já foi levantado.
Se tem processos de educação e de percepção para a sociedade relativas a esses, a adaptação climática, a esses impactos da mudança climática, né? Que eu, aliás, como o Eduardo já fez toda aquela parte inicial, eu já estou partindo direto para isso, né? Se existe a proteção dos ecossistemas naturais, o que existe no município? Existe unidade de conservação, existe APA, existem leis, existe política de proteção, o que existe em relação a isso? Sistemas de alerta e capacidade de resposta a desastres e recuperação e construção. Nós, na verdade, usamos 8 desses passos, cada um desses passos tem uma série de questões, né, que eu resumi aqui falando, mas a gente usou 8, exceto esses 2 que estão em azul, o planejamento territorial, porque a gente teria que estar avaliando o plano diretor de cada município, e a gente não tinha condição de fazer isso, e a recuperação e construção, que está além do trabalho que a gente está fazendo, né? Então, além disso, nós também utilizamos 32 indicadores, né? Esses indicadores retirados aí das bases oficiais de dados provenientes especialmente do Programa Município Verde Azul, do Zoneamento Ecológico Econômico do Estado de São Paulo, das análises de perigos e vulnerabilidades e risco das unidades territoriais, também do IG de 2017 e da Fundação SEAD. Com esses 32 indicadores, considerando esses 10 passos e os 32 indicadores, a gente calculou 8 subíndices para dar conta desses 8 passos, né? Então, também vou falar bem rapidamente desses subíndices. Então, o primeiro subíndice que a gente calculou foi o subíndice de governança, que utilizava aqui tem a fórmula de cálculo, que vocês estão vendo aqui em vermelho, que utilizava, então, como componentes o Índice Paulista de Responsabilidade Social, a pontuação neste item na gestão ambiental municipal. Nessa diretiva também do Programa Municipal Verde Azul, a estrutura, se tinha, né, em cada município, uma estrutura de primeiro escalão ou outras estruturas que os municípios disponham para este assunto. Outra diretiva do município Verde Azul, se o município possuía, no mínimo, um funcionário efetivo com formação específica e, no mínimo, um funcionário administrativo nessa estrutura. Também do município Verde Azul, uma outra diretiva em relação à produção e divulgação de pelo menos uma resolução, deliberação por ano e um relatório sobre os temas debatidos no CONSEMA relativos a mudanças climáticas. Então, com esses índices, a gente calculou o índice de governança com essa fórmula, dando pesos específicos para os itens maior peso, onde a gente achava mais importante, menor peso, né, onde era menos importante. O segundo bom, e daí, deste subíndice governança, nós temos, então, para todo o Estado de São Paulo, 645 municípios, também no sistema semafórico, como o Eduardo mostrou, como é que se comportam todos esses municípios. Depois, a gente calculou também um subíndice para recursos financeiros. Aí, no caso, a gente adotou o índice de dimensão de riqueza do IPRS. Então, foi direto. Depois, uma avaliação de risco, e aí a gente calculou também por meio dessa fórmula, e a gente considerou aí os perigos geodinâmicos, a vulnerabilidade de ocupações residenciais, especialmente em porcentagens alta e muito alta dentro do município, e os desastres geodinâmicos. Então, também com essa fórmula, a gente tem esse subíndice de avaliação de risco, que também traduz num mapa, que eu não coloquei todos os mapas aqui, mas vocês têm no projeto original. Depois, calculamos outro subíndice de infraestrutura crítica, onde a gente utilizou principalmente esse índice, o IGE, né, de grandes equipamentos em zonas perigosas, e dentro do PMVA, essa diretriz, o S1, que é se o município tem plano de controle de erosão que considera macro e micro drenagem. Calculamos o subíndice específico para escolas e hospitais seguros, e aí a gente colocou os índices
diretamente, né? Escolas em zonas perigosas, depois o número de médicos por 1.000 habitantes e também o número de leitos por 1.000 habitantes. Calculamos o subíndice de educação e percepção, aí a gente utilizou o índice de dimensão de escolaridade, Programa Municipal de Educação Ambiental, comprovação de espaço criado para a educação ambiental. É interessante porque a gente tanto considera a escolaridade, a educação formal, como a educação informal, né? Então, a participação em treinamentos nas oficinas da Operação Estiagem e Operação Verão, que foram feitas pelo Estado. Também tinha uma equação que gerou também um índice, que gerou também um mapa. Depois, a gente calculou proteção de ecossistemas naturais, e aí a gente levou em consideração se o município tinha ou não um plano municipal de Mata Atlântica, ou Cerrado, aprovado pelo CONDEMA, se tinha recuperação de nascentes no seu entorno, áreas em processo de restauração ecológica, qual a cobertura vegetal em perímetro urbano, fiscalização ambiental, índice de cobertura de vegetação nativa, índice de unidades de proteção integral, índice de unidades de uso sustentável e número de autuações ambientais. Todos esses índices, né, esses números que eu estou falando aqui, a gente tem dentro, ou do município, principalmente do município Verde Azul, mas de outros planos também do Estado. E, por último, a gente calculou também o sistema de alerta e capacidade de resposta aos desastres. A somatória de todos esses índices gerou para nós o índice de capacidade de adaptação e resiliência com alguns pesos, né, como eu falei para vocês. Então, a gente teve como resultado esse mapa, onde os municípios que estão em vermelho são aqueles municípios que têm uma capacidade de resiliência muito baixa, e, portanto, para nós que estamos trabalhando numa política de apoio do Estado aos municípios, seriam os municípios onde a gente teria que ter uma atuação mais rápida, né, mais próxima. Aqueles municípios que estão em capacidade, em cor laranja, desculpa, são aqueles que têm uma baixa capacidade de adaptação e resiliência, portanto, também, né, prioritários. Em amarelo, moderada, em alta, o verde clarinho, e muito alta o verde escuro. São Paulo tem uma capacidade alta, eu ia fazer o destaque aqui, esqueci, mas dá para ver aqui que tem uma capacidade alta, né, de adaptação e resiliência. Esses aqui eu coloquei só para vocês terem uma ideia, os municípios que apresentaram os menores índices de capacidade de adaptação e resiliência. Portanto, são esses em vermelho aqui, tanto no Vale do Paraíba quanto no Vale do Ribeira, principalmente, né? A próxima etapa, então, desse projeto nosso é implantar uma plataforma de ensino à distância. Nós estamos negociando isso neste momento, para expandir esse método de formulação. Nós trabalhamos com esses 10 municípios. Interessante, acho que a gente se coloca à disposição para discutir com vocês, se vocês quiserem depois, o que nós concluímos, né? A gente chegou à conclusão que falar de adaptação climática, por mais que a gente tenha uma tendência a achar que é mais fácil, né, porque a gente associa isso aos eventos extremos, às dificuldades que os municípios passam, ainda assim não é trivial, é muito difícil. Um dos problemas grandes que nós tivemos, Nataline, e eu vejo que você já está construindo isso daí, é a parceria e a integração com as outras secretarias, a importância de ter uma participação ativa de todas as áreas que estão envolvidas dentro de fazer frente a esses impactos climáticos, né? Porque a gente sabe que isso não é uma matéria só da Secretaria de Meio Ambiente, nem de uma secretaria. A Secretaria de Mudanças Climáticas já é plural, né? Então, tem que ter o envolvimento de todos. Eu trago aqui uma foto, nós desenvolvemos esse projeto durante a pandemia, então teve muita reunião à distância, né, como essa telinha que está aí,
mas depois a gente encerrou o projeto, já tinha saído da pandemia, então nós tivemos vários encontros, e tem umas fotografias aí para vocês verem. É basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. Deixei já no grupo o trabalho original e fico aqui à disposição para discutir. Muito obrigada. Obrigado, Jussara, pela sua brilhante apresentação. Hoje tivemos aqui dois altamente capacitados apresentando, o Eduardo e a Jussara. Fico grato. E agora o André vai dar seguimento à nossa reunião aqui. Por favor, André. Bom, agora vamos abrir para comentários, que se alguém quiser encaminhar alguma questão, tirar alguma dúvida, ou com o Eduardo ou com a Jussara, e eu fazer alguma crítica, alguma sugestão, e eu já inauguro ali com a Jussara. Jussara, depois a gente gostaria de conhecer um pouco mais esse projeto de vocês de educação à distância, e de que forma a gente pode aproveitar aqui na prefeitura também a capacitação dos servidores sobre mudanças climáticas. Perfeito, estamos à disposição. Esse vai ser um curso que vocês vão fazer para os servidores das prefeituras, é isso? E acho que ela caiu, né? Então, enquanto ela volta, eu abro a palavra, se alguém quiser comentar a apresentação do Eduardo, enquanto a Jussara volta. A palavra está aberta para os conselheiros. O primeiro Comitê de Mudanças Climáticas e Ecoeconomia do Brasil, pioneiramente a cidade de São Paulo. Cleiton. Pode falar, Cleiton. Bom dia. Vocês me ouvem bem? Sim. Tá. Bem, eu queria mais parabenizá-los pelas apresentações, são muito inspiradoras. Eu trabalho com monitoramento do PDE, aqui em Planurb, na SMU, e é realmente muito desafiador criar índices, né? Eu imagino, assim, ainda mais num cenário tão diverso, né? Pensar cidades pequenas, cidades maiores e problemas tão diferentes, né? E estou muito grato pela apresentação, parabéns pelo trabalho. É isso, tá? Marco, pode falar. Como o Cleiton já fez um agradecimento aqui, eu também só corroboro, eu também faço o mesmo agradecimento pela generosidade da apresentação de vocês aqui, foi muito interessante. E eu vim trazer mesmo uma provocação para a gente, na cidade, para pensar como que a gente poderia pensar em escala mais desagregada, porque o município de São Paulo é muito grande e muito diverso. Então, é uma realidade que poderia ser assim, de um estado, né? Então, como que a gente poderia pensar em avaliar, sei lá, subprefeituras, os distritos, chegar num nível mais local? Porque se você pensar, né, justamente um distrito tem a dimensão de um município no estado, né? A subprefeitura de grandes distritos é igual a Santos, uma subprefeitura, sabe? Então, a gente precisaria pensar numa escala um pouco mais próxima da realidade para conseguir pensar no que fazer mesmo, né? Ter uma visão da cidade como um todo não traz tanta informação para a nossa atuação. Posso fazer um comentário? Concordo com o que o Marco Aurélio está falando. Eu acho que o São Paulo é um caso à parte, né? É um estado, né? Praticamente. E aquele último slide, quando eu sobreponho com o mapa do ZE, mostra essas diferenças dentro do município, né? A grande dificuldade é a questão da informação. Você conseguir ter essa informação, seja por subprefeitos. Aqui ainda a gente tem as subprefeituras que podem ter esse tipo de sistematização. Muitas vezes as pessoas usam as bacias hidrográficas também como divisão territorial para esse tipo de análise,
mas fica muito difícil a questão da informação. Então, acho que vale o exercício e seria muito interessante vocês conseguirem ter esse tipo de índice interno no município, mas a grande questão é pensar como que essas informações vão chegar e a possibilidade de replicação ou recálculo com o tempo, né? Uma coisa que não exija um esforço de procurar essa informação com muito esforço toda vez que for fazer o índice, senão ele acaba não sendo muito prático, né, para replicação ou para recálculo. Marco, queria combinar com você e com todos aqui. A gente vai trazer aqui o Eduardo, a equipe, e a gente pode se comprometer de tentar fazer esse estudo, essa avaliação na cidade de São Paulo, ou por subprefeitura ou por distritos. Entendeu? Aí a gente desce para baixo com os índices, os indicadores, e isso eu queria depois combinar com o Eduardo, a maneira como a gente pode fazer uma parceria. Eu acho que a prefeitura tem todo o interesse de desdobrar isso para o território da cidade de uma maneira mais miúda, vamos chamar assim. Então fica aí a proposta que o Marcos fez, a demanda que ele fez, a gente está assumindo para conversar e apresentar depois uma alternativa. Com certeza, da nossa parte, com certeza, viu? Desculpa, Jussara. Não, eu ia dizer da que, nossa parte, com certeza. de fato, o problema é a desagregação das informações, né? Agora, a gente tem, para a região metropolitana de São Paulo, um mapeamento de riscos e desastres que é bem mais pontual. Então, acredito que nessa conversa, Nataline, Eduardo, Marco, certamente vocês vão usar esses mapeamentos que já existem. E aí eles são pontuais, porque eles mostram onde que tem sempre acidente, quais são as causas, né? Então, isso daí vai ajudar nessa desagregação aí de índices, né, de análise. Quando a gente for falar com o Eduardo, que a gente vai marcar, você está convidada. Eu estou tão acostumado a te dar serviço, então eu já não vou me desacostumar. Você está convidado a participar com a gente. Tá bom? Não necessariamente eu, mas alguém que trabalhe com esses dados, eu acho que é importante estar. Mas eu repasso. Obrigada, Natalia. Alguém mais tem algum comentário? Jussara, aproveitando que você caiu, né? Então, a pergunta que eu fiz quando você caiu foi que aquele plano de educação EAD é para os funcionários da prefeitura. Foi isso que eu entendi, está correto, né? Sim, a gente capacitou equipes das prefeituras, né, para identificar as vulnerabilidades no território, identificar medidas que fizessem frente a essas vulnerabilidades, aos riscos e desastres. Trabalhamos muito com adaptação baseada em ecossistema, e foi bem interessante, para os municípios, equipes dos municípios. Quantas vagas a gente podia pleitear para São Paulo? Você pode informar? Olha, então, agora a gente está com o projeto trabalhando numa próxima etapa, que é fazer a adaptação, fazer o EAD, Nataline. Mas como tem todos os materiais disponíveis, a gente pode conversar e o que vocês tiverem de dúvida, a gente vê como organizar isso, tá? Obrigado. Eu queria só... Alguém mais quer? Eu gostaria de parabenizar a apresentação do Eduardo, da Jussara. É um projeto muito interessante e eu gostaria de deixar aqui um interesse ou de cooperar. O PAVES, nós temos 330 agentes de promoção ambiental que se comunicam com mais de 9.000 agentes comunitários de saúde. E trabalhamos com diagnóstico socioambiental, onde levantamos os riscos no território, não só os riscos, como as potencialidades. E é muito interessante esse curso proposto,
justamente para capacitá-los, né, os gestores locais, os agentes de promoção ambiental, para ter esse olhar, porque uma das minhas preocupações, e foi até nos estudos de pós, da questão da percepção, a percepção de riscos ambientais, porque muitas vezes as pessoas estão no território e se acostumam com a situação, então eles não conseguem, muitas vezes, pontuar aquela área de risco, aquela situação de risco. Então, eu achei muito interessante e estou aqui à disposição para colaborar e, de repente, se for possível, uma parceria de capacitá-los também, eu acho que seria muito interessante. Bom, é isso. Obrigado, Mônica. Alguém mais quer fazer um comentário? Posso falar? Pessoal, eu tenho alguns informes aqui referentes à avaliação que o Eduardo trouxe na nossa cidade, porque a cidade ela é dinâmica, né? E o Poder Público de São Paulo, em particular o prefeito, está muito preocupado em cumprir essas metas e essas ações do nosso plano de clima. Foi lançado em 2020. São 43 metas e 54 ações. Nós tivemos uma reunião semana passada, algumas pessoas estavam aqui na nossa reunião, a reunião interna, para aferir o quanto as nossas secretarias que estão designadas no plano do clima estão avançando nas metas e nas ações. E saímos da reunião satisfeitos, não totalmente satisfeitos, mas a gente vê que a máquina pública está se mexendo no sentido de se organizar para cumprir essas metas aqui, que são metas que estão diretamente relacionadas ao que nós estamos discutindo aqui, que são metas de mitigação e adaptação. E são metas ousadas, né, para 2025, 2030 e 2050. Bem ousadas, mas que a gente tem caminhado. É claro que a gente precisa dar uma velocidade maior, e um dos problemas nossos é criar vasos comunicantes entre as estruturas da Prefeitura de São Paulo, as secretarias como tal. Às vezes a gente sente que três ou quatro secretarias estão indo no caminho de fazer uma coisa semelhante ou igual. Então, o que a gente precisa é juntar todo mundo. Esse é o trabalho que a gente tem feito e, graças a Deus, eu tenho sido muito bem acolhido pelos meus colegas secretários, presidentes de empresa, pelo próprio prefeito, pelo secretário de governo, Edson Aparecido. A gente tem conseguido fazer esse link entre os órgãos públicos e botar a vontade política da atual gestão para funcionar no sentido dos resultados práticos. Mas eu trouxe aqui para vocês alguns resultados que eu acho que tem a ver com o que foi discutido aqui. Aqui tem uma publicação, um texto, uma notícia da Prefeitura de São Paulo, que diz o seguinte: 244 obras em área de risco iminente, com investimento de 2,6 bilhões por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, estão em andamento na cidade para contenção e prevenção, né, das áreas de risco. E estão em andamento e bem adiantado. Aqui tem uma foto, a capa, mas são várias. A gente tem identificado em São Paulo, pessoal, 1.300 áreas de risco. 1.300 é que eu tomei conhecimento aqui, fustigando aqui, pegando os dados e tal, conversando com os colegas secretários. Dessas 1.300, a metade são de riscos hidrológicos e a outra metade são de riscos geológicos. O que a Prefeitura tem feito, do ponto de vista prático, de obras, em particular, mais na periferia, mas em toda a cidade, nesse sentido de você adaptar a cidade à questão das chuvas, principalmente da questão das chuvas extremas, tem sido... Não sei se vocês notaram que esse outubro que está terminando, ele foi... choveu já, até agora, em outubro, quase 90% a mais do que toda a chuva
esperada para outubro, em relação ao outubro do ano passado. Então, quase que dobrou a incidência de chuva em poucos dias e em pouco tempo. Ou seja, a quantidade de água que caiu aí uns 3 ou 4 fins de semana foi muito grande. E nós não tivemos notícia de grandes transtornos, de grandes inundações, de grandes cheias, de grandes desmoronamentos ou escorregamentos de encostas. Isso, de certa forma, é um sinal para a gente de que as coisas têm sido feitas de uma forma que a cidade vai se preparando, porque se não tivesse relativamente preparada, nós teríamos notícias de enchentes em vários cantos. Foi 2 ou 3 lugares, foram enchentes rápidas, que foram imediatamente. A Secretaria de Subprefeitura tem um plano de devolver o local que tiver um transbordamento de água, em 2 horas devolver novamente tudo organizado. Isso está planejado, é dentro do plano. A gente, só para eu terminar, para não me alongar muito, a gente teve uma reunião, já 2 reuniões, que foi criado um grupo de trabalho para prevenção de áreas de risco. Quem coordena esse grupo de trabalho é o secretário Chucre, da Secretaria Executiva de Projetos Prioritários. Ele que é o coordenador. São 7 secretarias, nós estamos lá no meio, mas são 7 secretarias que participam desse grupo e o objetivo é reunir todas as iniciativas que já estão em curso de prevenção em áreas de risco, reunir sob um comando único que esse grupo vai ter, identificar o que precisa ser intensificado no lugar A, no lugar B, no lugar C, para poder tomar essa providência e fazer avançar com velocidade as intervenções nas áreas de risco. Eu gostei muito das 2 reuniões, muito objetivas, muito práticas, com tarefas concretas, e eu queria dizer que é um grupo novo, que não existia na cidade. Cada um fazia a sua parte, mas não tinha essa amarração administrativa que esse grupo de prevenção de áreas de risco está tendo. Então, essa é uma informação que eu acho que é legal dentro do tema que nós estamos aqui conversando, que foi apresentado aqui para nós. Outra coisa que foi criada, bom, nós temos também o Plano de Prevenção de Chuvas de Verão da cidade de São Paulo, certo? Que é coordenada por Seclima, mas são, quantas secretarias são do plano? São muitas secretarias. Acho que são 12 ou 13 secretarias que participam. A coordenação, vamos dizer assim, política é de Seclima e a coordenação técnica, concreta, de ação é da Defesa Civil. E esse plano também a gente preparou toda uma estrutura para enfrentar, a partir de 1º de dezembro até 31 de março do ano que vem, enfrentar todos os desafios das grandes chuvas de verão que virão. Esse plano já existia, já funcionava, e agora a gente deu uma incrementada grande. Todo ano é feito, agora nós temos uma incrementada grande a partir desse ano, que as previsões para esse verão são previsões não muito animadoras do ponto de vista de calor e de chuva. E, por último, também para informar vocês, os membros do comitê, nós criamos, o prefeito criou aqui na cidade, eu achei muito pertinente, inclusive uma conversa que tivemos entre nós, ele criou a Operação Altas Temperaturas da cidade de São Paulo. Isso significa que toda vez que os termômetros baterem 32 graus, a prefeitura vai se mobilizar no sentido de tomar uma série de medidas. Então, tem o sinal de alerta, tem o sinal de atenção, tem o sinal de alerta, tem o sinal de ação. 32 graus, 34 graus, passou de 36 graus, detona uma ação mais objetiva. Para vocês terem uma ideia, naqueles 2 calorões que teve no final da primavera, essa operação altas temperaturas atendeu 4.000 pessoas nas suas tendas de atendimento. Tem desde hidratação, de fruta, até assistência médica, orientação, assistência social, uma série de coisas. E nós estamos aprimorando, vendo outras cidades que existem, para São Paulo esteja bem preparada para as ondas de calor que, com certeza, chegarão aí de dezembro para frente. Então, eram informações que eu queria dar a vocês.
Tem uma última questão. Infelizmente, a nossa reunião é mensal e não dá para conversar com todo mundo. Mas nós estamos propondo a criação, já está em andamento, de um grupo intersetorial que significa Poder Público Municipal, Executivo, Câmara Municipal e empresariado e sociedade civil. Movimento popular, pessoas das favelas, da periferia, entidades que representam. Qual é o objetivo disso? O nome é São Paulo pelo Clima, consciência para a ação. E a gente quer fazer uma grande mobilização na cidade, uma mobilização de todo mundo que topar, para somar com a gente, para preparar de maneira muito detalhada e muito participativa a cidade de São Paulo para enfrentar os fenômenos extremos das mudanças climáticas. Conversei com o Cardeal, conversei com a Fiesp, conversei com as favelas, conversei com associações de periferia, com sindicatos, as pessoas estão muito interessadas. Assim que a gente formatar esse grupo, no dia 31 agora, nós já temos o primeiro experimento desse nosso grupo, que vai ser uma live, um online aí que nós vamos fazer, chamado Juventudes pelo Clima. Um grande grupo de jovens que vai se reunir para os jovens se manifestarem, mobilizando a juventude de São Paulo para tomar consciência do problema, consciência para a ação prática. E nós já temos, olha só, como as coisas andam, já temos um festival de hip-hop lá no Itaim Paulista, chamado Hip Hop pelo Clima. Imaginem vocês, se a gente criar essa febre do bem, tá certo, na cidade, e todo mundo vir, independente de partido, independente de religião. Conversei com um líder da Igreja Universal, um bispo da Igreja Universal, ele falou, pode vir que a gente topa. Aí a nossa ideia é fazer o interreligioso pelo clima, a juventude pelo clima, os artistas pelo clima, os cientistas pelo clima, os empresários pelo clima, os intelectuais, todo mundo. Periferia pelo clima, por quê? Para a gente preparar a cabeça do povo e a ação popular. Né? Quando o povo entra com tudo para ajudar, não há clima, não há mudança climática que possa resistir. Mudar hábitos, uma série de coisas, é a contribuição que a gente está dando aqui na mobilização, a partir aqui da Seclima, com a sociedade civil. Eu queria deixar esse informe para vocês. Quem quiser participar, nos procure. A participação é de todo mundo que quiser, não tem nenhuma trava na porteira. Pode entrar que a porta está aberta, tá bom? Era o informe que eu queria dar. Obrigado pela atenção de vocês. Desculpa tomar tanto tempo. Alguém quer fazer mais algum comentário? Senão a gente vai encerrar a reunião agradecendo a participação de todos. Podemos encerrar? Então, muito obrigado pela presença de todos. Obrigado, Jussara, pela apresentação. Obrigado, Eduardo. Próxima reunião? 22 de novembro. A próxima reunião é no dia 22 de novembro. Eu já fico todos avisados e convidados para participar também às 10 horas, né, 22 de novembro. A gente vai mandar o convite. A gente já tem adiantado o convite, em vez de ser os detalhes da reunião, porque aí vocês já salvam na agenda de vocês. Depois a gente manda os detalhes adicionais, assim fica todo mundo ainda bloqueado já, tá bom? Muito obrigado a todos pela presença. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, tchau. Obrigado. Tchau, gente. Muito obrigada. A todos. Parabéns a Bom todos. dia. Até logo. Eu fico à disposição para a gente fazer essa conversa, tá? Da capacitação. Um abraço para vocês.